E uma pesquisa divulgada ontem revela que a greve dos caminhoneiros teve o apoio da maioria dos brasileiros, ainda reflexo também da insatisfação com os rumos do país. Apesar dos transtornos, uma pesquisa telefônica divulgada pela Datafolha aponta que a maioria maciça dos brasileiros apoia a paralisação dos caminhoneiros e que mais da metade dos entrevistados acha que o movimento deveria continuar. Segundo este cientista político, há uma solidariedade difusa em uma série de insatisfações da população. Desde 2016 existe uma quebra de um projeto político, e essa quebra só se mostrou pautas contrárias aos direitos sociais e direitos fundamentais, e de que a população agora está percebendo isso, né? Então a gente vê o pano de fundo, que é uma política econômica colocada pela própria Petrobras, que inviabiliza certas questões de controle de preço. E isso, tanto o setor empresário quanto dos caminhoneiros e os próprios cidadãos colocaram a reivindicação em pauta e verificaram a força do movimento. O brasileiro apoiou o movimento, mas não se beneficiou com ele. Nos postos de gasolina, hoje o sentimento era de alívio, mas também de frustração. Surpreendido com o aumento da gasolina. A gente não sabe se ajudou muito ou não. Feliz e triste. Como voltou o combustível, depende também, né, para trabalhar, não tem como ficar parado. O desconto da Petrobras vai ter que ser pago por alguém. Quem vai pagar? Para este advogado constitucionalista, o governo foi lento em iniciar as negociações, mas ágil em atender os caminhoneiros no momento em que a pauta de reivindicações crescia. Me parece que o esforço foi desmantelar o movimento ou diminuir a pressão do movimento. Tanto é que muitos caminhoneiros, os postos estão começando a ser abastecidos, mas aquelas outras pautas referentes ao preço da gasolina, ao preço do gás de cozinha, à política de preço da Petrobras, essas pautas não foram negociadas pelo Poder Executivo. Apesar das incertezas, há quem defenda que a política se resolve com a própria política. A decisão, tanto no sentido do preço da bomba final, quanto da ideia de um projeto de país, ela depende necessariamente de um espaço político e do voto. Então é nisso que a gente tem que estar pensando e condicionando nesse processo eleitoral. Difícil, complexo, plural, mas é necessário não perdermos esses limites mínimos do Estado Democrático de Direito. E para isso, Janine, mais uma vez aguardamos a tão esperada reforma política, a reforma tributária, o pacto federativo, quando que esses assuntos vão estar em pauta para toda a sociedade brasileira fazer essa pressão que nós vimos agora para aqueles que vão nos representar no próximo pleito eleitoral. Isso, a gente já tem que se questionar agora, né? Até que ponto essas pautas entram na prioridade dos candidatos. Mas é bom lembrar, a gente precisa às vezes fazer uma retrospectiva, que a política de preço da Petrobras ela foi extremamente conveniente aos governos federal, estadual, no sentido de aumentar a arrecadação de impostos. Então, até o momento, até os caminhoneiros se rebelarem através da mobilização, estava tudo tranquilo, subindo a arrecadação do governo federal e de estados focado no PIS, COFINS, ICMS, enfim. Só que isso houve uma quebra, porque atingiu diretamente o bolso de uma categoria extremamente importante, que foram os caminhoneiros, mas atinge hoje todos os trabalhadores, todas as pessoas que precisam de combustível. E num país rodoviário, eminentemente rodoviário, todos precisam do combustível e é uma coisa que atinge o bolso. Talvez o aprendizado venha exatamente pelo bolso do brasileiro, porque quando atinge a renda, quando atinge o padrão de vida das pessoas, muita gente se assustou, inclusive, com a falta de abastecimento, com a falta de combustível. Talvez isso seja o start para que a gente pense realmente em todos que vão ocupar cargos a partir das próximas eleições. Eles precisam ter o foco na política de um país para fortalecer mesmo o mercado interno, fortalecer a economia e não simplesmente fazer uma política. Por exemplo, hoje o que o governo faz? Uma política de priorizar a Petrobras em detrimento de todo o restante da sociedade. Cadê o foco no mercado interno? Todas as outras indústrias deixaram de ser importantes. Lembrando, mais uma vez, como no primeiro comentário, o problema da Petrobras, quem afundou, não foi só a política de preços equivocada do governo federal, foi também desvio de verbas. E aí sim que está o grande problema. Mais de 88 bilhões, só isso a Lava Jato levantou. Imagine todo o restante se a gente soubesse onde é que chega esse montante. Portanto, a gente precisa realmente de mais transparência e mais honestidade no serviço público. Isso só acontece a partir do momento que a gente se transformar desse lado para poder ver com clareza quem vai ocupar cada uma das cadeiras a partir da próxima eleição.